Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, dos versos 22 ao 50. A blasfêmia dos fariseus. Então trouxeram-lhe um possuído por um demônio, cego e mudo, e ele o curou, de tal modo que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão, espantada, dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este indivíduo não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo é desolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e furtar os seus bens sem primeiro amarrá-lo? E então roubará sua casa. Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, toda espécie de pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E quem falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque a árvore é conhecida por seu fruto. Ó geração de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom traz boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro traz coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então responderam alguns dos escribas e dos fariseus, dizendo: Mestre, nós queremos ver um sinal de ti. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera procura um sinal. Não se lhe dará outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui um que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui um que é maior do que Salomão. Quando um espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então ele diz: Eu voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, a encontra vazia, varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e eles, entrando, habitam ali. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim também há de acontecer a esta geração perversa. Enquanto ele falava à multidão, eis que sua mãe e seus irmãos estavam fora, desejando falar com ele. Então alguém lhe disse:
Eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora desejando falar contigo. Mas ele respondeu e disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E ele, estendendo a sua mão em direção aos seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão e irmã e mãe. Marcos, capítulo 3, dos versos 22 ao 35. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: Ele tem a Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem um fim. Nenhum homem pode entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens, exceto se primeiro amarrar o homem forte, e então lhe saqueará a casa. Na verdade, eu vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e as blasfêmias com que tiverem blasfemado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas está em perigo de condenação eterna. Porque eles diziam: Ele tem um espírito imundo. Vindo então seus irmãos e sua mãe, e em pé do lado de fora mandaram chamá-lo. E a multidão estava sentada ao seu redor, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe ou meus irmãos? E ele, olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão e minha irmã e mãe. Lucas, capítulo 8, dos versos 19 ao 21. A família de Jesus. Então foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe contado por alguns que disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. E respondendo ele, disse-lhes: Minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Lucas capítulo 11, dos versos 14 ao 54. A blasfêmia dos fariseus. E ele estava expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e as multidões se maravilharam. Mas alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios por Beelzebu, o chefe dos demônios. E outros, tentando-o, buscavam dele um sinal do céu. Mas ele, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás também está dividido contra si mesmo, como ficará de pé o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus,
sem dúvida é chegado a vós o reino de Deus. Quando o forte homem armado guarda o seu palácio, os seus bens estão em paz. Mas, sobrevindo outro mais forte do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que ele confiava, e divide os seus despojos. Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, ele diz: eu tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha-a varrida e ornamentada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E eles entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, enquanto ele falava essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: abençoado é o ventre que te trouxe e os seios em que mamaste. Mas ele disse: antes abençoados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E aglomerando-se as multidões, ele começou a dizer: esta é uma geração perversa. Eles pedem um sinal, mas nenhum sinal lhes será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no julgamento com os homens desta geração, e os condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que um, maior que Salomão, está aqui. Os homens de Nínive se levantarão no julgamento com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que um, maior do que Jonas, está aqui. Nenhum homem, tendo acendido uma candeia, a põe em um lugar oculto, nem debaixo do alqueire, mas no castiçal, para que os que entram possam ver a luz. A luz do corpo é o olho. Se, pois, o teu olho for bom, também todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se o teu olho for mau, também o teu corpo será cheio de trevas. Toma cuidado, portanto, para que a luz que está em ti não seja trevas. Se, pois, todo o teu corpo for cheio de luz, não tendo parte nas trevas, todo ele será cheio de luz, como quando a candeia te ilumina com a sua luz. E enquanto ele falava, um certo fariseu pediu-lhe que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa. E quando o fariseu viu isso, admirou-se por ele não ter se lavado antes do jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Tolos! Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Mas antes, dai esmola das coisas que tiverdes, e eis que todas as coisas vos serão limpas. Mas ai de vós, fariseus, porque dizimais a hortelã e a arruda, e todo tipo de hortaliça, mas desprezais o juízo e o amor de Deus. Estas deveríeis ter feito, sem deixar as outras por fazer. Ai de vós, fariseus, pois amais os assentos mais altos nas sinagogas e as saudações nos mercados. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam e não o sabem. Então, respondendo um dos fariseus, disse-lhe: Mestre, quando dizes isso, tu também nos afrontas. E ele lhe disse: ai de vós também, doutores da lei, porque carregais os homens com fardos difíceis de suportar, e vós nem ainda com um dos vossos dedos tocais nesses fardos. Ai de vós,
porque edificais os sepulcros dos profetas e vossos pais os mataram. Assim testificais que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso, diz também a sabedoria de Deus: eu vos enviarei profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que o sangue de todos os profetas, derramado desde a fundação do mundo, possa ser requerido desta geração. Desde o sangue de Abel até ao sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Em verdade, eu vos digo que isto será cobrado desta geração. Ai de vós, doutores da lei, porque tirastes a chave do conhecimento. Vós mesmos não entrastes, e impedistes os que estavam entrando. E, dizendo-lhes ele essas coisas, começaram os escribas e os fariseus a induzi-lo com veemência e a provocá-lo para que falasse acerca de muitas coisas, espreitando e procurando captar algo de sua boca para poder acusá-lo.